Bom dia! Atrasei um pouco a live porque eu tive um problema aqui para chegar. Mas enfim, tô aqui e vou fazer uma live rapidinho porque eu tenho atendimento em seguida. Hoje o tema é calvície. Foi escolhido por vocês naquela enquete que eu fiz, né? Sobre o tema que seria da nossa live. E então, o que eu quero deixar aqui na nossa live hoje? Algumas informações básicas para você que está sentindo a chegada da calvície ou que tem dúvida se é calvície ou se é uma queda por algum motivo, uma alopécia, pode ser por medicamento, por alguma doença ou até mesmo pelo Covid. Então, eu estou trazendo hoje para vocês apenas informações, tá? Gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, vai deixando para mim aqui, eu vou olhando. Se não der tempo de responder hoje na live, eu faço alguns vídeos e deixo salvo também lá no feed, ou então coloco nos stories, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bom, eu separei aqui, eu fiz uma colinha de todas as perguntas que me fizeram lá nos stories. Então eu deixei a caixinha de pergunta alguns dias e fui anotando as perguntas de vocês. Bom, primeiro, vamos diferenciar calvície de alopécia. São dois termos que são utilizados para queda de cabelo. A diferença é que calvície é uma doença androgenética que não tem cura e em alguns casos não dá para controlar, não dá para parar essa queda, né? Então, a alopécia é um termo utilizado genérico para a queda de cabelo, tá? Então, a alopécia ela pode acontecer por vários motivos. A gente pode fazer uma live, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só falando da alopécia, tá? Então, a calvície ela é causada por um fator específico, qual é? Genético e hormonal. Tá? Então, o genético, porque isso é um fator hereditário que você pode trazer aí dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios e desenvolver isso. Os primeiros sintomas da calvície pode aparecer a partir dos 17 anos. Então, entre os 17 e os 23 anos, principalmente nos homens, pode acontecer. Mulher é mais raro, mas pode acontecer nas mulheres também, tá? Bom, então, Milene, é genético, não dá pra tratar, começar logo cedo, quando começar a sentir os sintomas, dá para você começar a usar alguns medicamentos, lançar a mão de algumas substâncias que vão inibir, bloquear a ação da testosterona no bulbo. Isso a gente consegue fazer. Mas a genética não dá para prevenir. A genética a gente não consegue eliminar ela ali como fator de risco, tá? O gatilho da calvície, tá? Então, nós falamos sobre a diferença, o que é calvície e alopécia. Muitas pessoas responderam que não sabiam o que era. A causa, então, da calvície genética e hormonal. Então, por exemplo, quando tem um aumento exagerado de testosterona, você pode ter a influência, se você tiver o fator genético, a influência dessa testosterona no bulbo, fazendo com que o bulbo atrofie, ou seja, ele vai parar de produzir o pelo, porque o bulbo é a mesma coisa que o folículo, tá bom? E o tipo de calvície é a androgenética, calvície é sempre androgenética. A alopécia pode ser por outros fatores. A alopécia é quando cai e de repente para de cair e o cabelo volta ao normal. Agora, o que acontece na calvície? A gente tem que pôr no celular para carregar. A calvície, ela não acontece de repente, assim, do nada você fica calvo. Pelo contrário, ela vem gradativamente. Vou ter que modificar aqui um pouquinho, dá licença. Ela vem acontecendo ao longo de meses e anos. Então, o que vai acontecer? Você vai perceber que seu cabelo está caindo, ele vai começar a cair e ele vai crescendo cada vez menor, ele não chega a um comprimento maior e ele vai afinando. Isso é a atrofia do folículo, ele vai atrofiando. Cada vez que cai, produz um pelo menor e mais fininho. Então, a calvície é caracterizada por essa diminuição da quantidade e espessura de fios. Aí isso vai ocasionando aqueles espaçamentos maiores no couro cabeludo, até chegar ao ponto de o folículo não conseguir mais produzir pelo na quantidade que ele precisa e esse pelo não sair mais ali. Então vai ficando só a pele, né? Vai ficando calvo, vai ficando liso, sem pelo. Como é que a gente faz esse diagnóstico da calvície? Primeiro, a gente precisa fazer uma anamnese com esse paciente, né? Então, uma anamnese bem detalhada para identificar
quando começou, como começou, se teve algum gatilho, se teve algum problema ocasionando isso daí. O segundo passo é a microscopia. A gente precisa fazer uma avaliação com o tricoscópio. O que é isso? É um aparelhinho, eu tenho um que vou mostrar para vocês. Vou deixar tudo na mão, mas eu estava atendendo, não deu tempo. Bom, esse aqui é o microscópio de avaliação de pele e de couro cabeludo, tá? Couro cabeludo é pele, já falei isso aqui um monte de vezes. Então esse é o aparelhinho, é um tricoscópio, ele vai ser conectado ao celular ou ao computador. O que a gente faz? A gente vai ligar e vai avaliar o couro cabeludo minuciosamente em várias regiões. Principalmente no topo, né, que é por onde começa a calvície, a alopecia. O que a gente enxerga na tricoscopia? É a miniaturização. São miniaturas de fios que ficam ali no folículo preso, não consegue sair, ou ele sai e fica pequenininho, você já observa que ele está na fase de queda. Então, assim, o que acontece com a calvície é que o pelo cresce menos e ele cai muito mais rápido, né? Ele cai rápido e ele cresce pouco e fino. Então, tem tratamento, doutora? Não. Para calvície androgenética, não existe um tratamento eficaz que vai parar a queda, que vai retardar a calvície, a ponto de você não ficar calvo na idade mais avançada. Não existe isso ainda, tá? O que a gente tem é um acompanhamento dessa calvície, pode-se fazer uso de algumas medicações, tanto oral quanto tópico, para diminuir, que nem eu falei, a ação da testosterona no bulbo. Então a gente consegue controlar isso, mas não é garantia de que você não vai ficar calvo, tá? Outra coisa, produtos. Muitas pessoas me perguntaram o que eu posso usar. Tem um shampoo que eu posso usar? Tem alguma vitamina? Muita gente me perguntou isso. Tem alguma vitamina, algum shampoo que eu posso usar? Não, não tem. O que a gente pode fazer? O minoxidil é algo muito conhecido no meio da estética e médico, só que o minoxidil ele tem uma ação de vasodilatação. Então ele vai vasodilatar aquela região, se for usado tópico, ele vai estimular naquela região a vasodilatação, vai melhorar a irrigação sanguínea daquele folículo e ele também vai diminuir a ação da testosterona naquele bulbo. Então ele tem ação local quando aplicado ali no tópico. Quando você ingere, faz o uso oral do minoxidil, você já tem uma ação sistêmica. O que é isso? A mulher, por exemplo, é muito ruim utilizar o minoxidil oral, porque você acaba tendo uma produção de pelo corpo inteiro. Então ele tem ação sistêmica, ela começa a perceber que está crescendo muito pelo no corpo, no rosto, na sobrancelha, os cílios crescem, o cabelo cresce. Então assim, não é muito confortável para a mulher usar o minoxidil oral. Mas no tópico a gente pode até indicar, dependendo do caso. Existe outras substâncias que a gente pode utilizar sem ser o minoxidil, tá? Bom dia para quem está chegando. Depois eu vou deixar a live salva. Se vocês quiserem, podem assistir lá nos destaques, tá bom? Outra coisa que me perguntam bastante, procedimento. Qual tipo de procedimento, doutora, a gente pode fazer para calvície? Bom, para calvície, primeiro precisamos identificar, né, quando começou a causa, e a gente pode sim fazer tratamento, por exemplo, com injetável no couro cabeludo para reduzir a ação da testosterona no bulbo, tá? Então, calvície a gente faz isso. Lança mão de fator de crescimento, lança mão do próprio minoxidil ali no injetável, o microagulhamento para estimular o folículo, estimular o próprio fator de crescimento endógeno, porque nós temos uma glândula produtora de fator de crescimento lá do ladinho do bulbo. Então a gente consegue fazer esse estímulo, tá bom? Outra coisa também que me perguntam muito, doutor, e o implante resolve? Bom, o implante é algo assim, é um procedimento de custo elevado que nem todos podem fazer e ele não tem ação, ele não tem uma eficácia de 100%, porque como é um implante, você pode vir a desenvolver a doença a gente chama de doença do enxerto, né? Que é uma rejeição do seu corpo contra o enxerto. Normalmente a gente remove, a gente não, porque biomédico não faz, tá? Somente médico. É removido alguns folículos da região da nuca,
que normalmente é a região doadora. Então remove da nuca e implanta nessa faixa. Normalmente a calvície começa por essa faixa inicial aqui dos cabelos, né? Então começa a perceber aquelas entradas aqui, os homens, né? As mulheres percebem que aqui vai ficando, quando prende, vai ficando ralo, então vai ficando um arco assim de cabelo mais ralo e começa a andar para trás, né? Literalmente, a gente faz anos e o cabelo anda para trás. Então a gente consegue ali com alguns injetáveis fazer esse estímulo do folículo e não precisar fazer aí o implante. Mas o implante ele pode ser feito, quem puder pode fazer, deve fazer, porém ele não tem uma ação 100%. Pode ser que você não aceite esse implante, rejeite todo ele, você perca o seu tratamento, como pode ser que ele dê super certo e você recupere todo o seu couro cabeludo, né? Então é muito variável. Todo tratamento, todo procedimento é muito dependente do organismo que está recebendo ele. Então depende, pode ser que eu faça e dê certo, pode ser que você faça e não dê certo, tá bom? E que mais? Bom, tem algumas outras perguntinhas que me fizeram, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, capacete de LED. Me perguntaram sobre o capacete de LED vermelho. LED laser, resolve a calvície? Não vai resolver a calvície. Calvície é uma doença androgenética que não tem pausa e não tem cura. A gente consegue fazer o controle dela, tá? Então, o que vai acontecer? O que o LED, o laser faz? Ele faz uma inflamação modulada, ou seja, a gente vai modular a inflamação para fazer com que ela se recupere mais rápido. Diminua o tempo de inflamação no couro cabeludo. A inflamação ela é uma causa de alopécia, então eu vou fazer uma live só de alopécia e vou deixar salvo também nos destaques para vocês tirarem dúvidas, tá? Vou passar essa semana falando sobre no Store, vai jogando suas dúvidas lá e eu vou colocar uma live. Então assim, o LED ele é muito efetivo para processo inflamatório no couro cabeludo, microinflamações no couro cabeludo, por exemplo. Eu utilizo o LED vermelho e o infravermelho para microinflamação, tá bom? Como eu sei que eu tenho calvície ou alopecia? Bom, primeira coisa, observar a queda, tá normal? É uma queda que começou há quanto tempo? Porque normalmente a queda ela se inicia 3 meses antes do de fato cair o cabelo. Então quando você nota que você puxa, o seu cabelo está caindo, você acorda, o seu cabelo está ficando no travesseiro, você vai tomar banho, tem um tufo no seu banheiro, é porque esse processo começou 3 meses antes daquele de fato cair, né? O pelo, a calvície, ela começa gradativa, né? E aí quando ela se estende, você já percebe uma área bem rala. Mas ela começa gradativa, então começa uma queda que não para. Passa o primeiro mês de queda, o segundo mês de queda, o terceiro, pessoa de 4 meses caindo sem parar, não é normal, tá? É normal quando você de repente, Covid, vamos falar do Covid, tô ficando careca. Não, você não vai ficar careca, isso é uma alopécia causada por uma inflamação do seu organismo. Ele foi infectado por um vírus, ele passou por um processo inflamatório e aí o seu corpo ele precisa de reter energia para ele se recuperar o organismo dele, que é muito mais importante do que o folículo, do que o seu cabelo. Então o seu organismo ele não chama organismo à toa, ele é organizado. Então o que ele faz? É só diferenciando essas causas, tá? Porque me perguntaram. Então o que acontece? Ele vai falar assim, entra na fase de queda aí que eu não vou mais te manter não, porque eu preciso reorganizar esse organismo aqui que está sendo infectado, ele está sendo agredido. Então, metade aí vai entrar na fase de queda porque eu não vou mais nutrir vocês. Aí o que acontece? Entra na fase de queda o seu cabelo. A partir dali, ele deu o comando, ele não volta atrás. Ele não fala, não, pode ficar porque já tá tudo bem aí no seu corpo. Ele não vai fazer isso, tá? Então, entrou na fase de queda, ele vai cair. E essa fase de queda leva 3 meses. Por isso que tudo que acontece hoje vai refletir daqui a 3 meses. Quando você começa a fazer uma suplementação para uma alopécia, por exemplo, causada por um Covid, você faz uma suplementação de vitaminas, uma suplementação, faz uso de minoxidil, de finasterida ou qualquer outra substância que a gente indica, você vai ver a resposta. Por isso que tratamento capilar leva de 3 a 4 meses, que é para você começar a ver o resultado. Então não tem jeito, tá? Entrou na fase de queda, ele vai cair, não tem o que fazer, tá bom? Outra coisa que me perguntam muito, posso usar algum shampoo para parar a queda do meu cabelo? Não adianta, eu acabei de te falar
que a partir do momento que seu corpo dá o start para o seu folículo derrubar aquele pelo, não tem shampoo na vida, minoxidil, finasterida, vitamina, o que quiser, não vai parar aquela queda. Aquele pelo vai cair. Ele vai sair do folículo, não vai mais ficar ali. O que a gente pode fazer é reverter a situação no seu organismo. Ah, é um problema de seborreia. A gente consegue reverter a seborreia, tratar ela, para ela parar de empurrar o seu pelo para a queda. A seborreia é uma das causas de calvície. Você pode sim ficar calvo se não tratar uma seborreia no seu couro cabeludo, tá bom? A seborreia do couro cabeludo se estende para o rosto. Atente-se a isso. Quem tem rosto oleoso também tem couro cabeludo oleoso, tá? Dificilmente vai ter couro seco, pele oleosa, pele seca, couro oleoso. Os dois andam junto, a pele é a mesma, aqui a gente só tem um pouco mais de folículo, por isso que cresce esse cabelão aqui todo, tá bom? Bom, gente, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Eu acho que as perguntas que me fizeram nos stories foram bem legais e deu pra gente complementar bem o tema da calvície. Não vou entrar em termos muito técnicos, porque isso aqui é uma live para você que está me seguindo, que passa por esse problema e que tem dúvidas e às vezes não quer vir no consultório só para tirar dúvida, e isso é legal, porque você está aqui, ó, e pode, né, mesmo vendo essa live gravada, deixa lá no direct a sua dúvida, a gente pode marcar um dia, você vem e faz uma consultoria, né, não necessariamente vir fazer um procedimento, mas fazer uma consultoria para avaliar o seu caso, ver o que realmente de fato você tem. E a gente consegue fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento, tá? E detalhe, a calvície, ela pode se estender também para a sobrancelha e cílios. Então você já ouviu falar, assim, pessoas que falam, mas eu não tenho sobrancelha, antes eu tinha e agora eu não tenho mais. Provavelmente ela passou por algum problema e ela desencadeou essa queda excessiva dos pelos e pode acontecer também na sobrancelha e nos cílios, tá bom? Por que as pessoas que fazem químio, rádio, perdem todo esses pelos pelo corpo e cabelo e tudo mais? Por conta do processo de reorganização. Ele tá se defendendo de uma agressão. A sua imunidade cai, o seu processo inflamatório sobe, então ele vai fazer tudo entrar em fase de queda. Ele vai falar, cai tudo aí que eu não vou defender ninguém, eu não vou nutrir mais ninguém, deixa os pelos caírem porque eu preciso organizar esse corpo aqui que é mais importante do que o cabelo e o pelo. Isso aí a gente vê depois, tá bom? Então, em alguns casos, quando é caso de doença, processo inflamatório, trauma emocional que gera um estresse que pode causar queda. Se for trauma de arrancar, aí você tem uma calvície por lesão que forma um processo cicatricial. Calvície por tração não tem reversão também. Por quê? Quando você puxa, você arranca o cabelo daquela... Já virou, tem gente que tem mania de arrancar cabelo, né? Quando você arranca várias vezes o cabelo da mesma região, ele não cresce mais, porque formou um tecido cicatricial. Toda vez que gera processo cicatricial ali naquela região, o seu cabelo não cresce mais ali, tá bom? Então ali formou uma região de cicatriz que não vai nascer mais pelo. Então as pessoas que passam... Eu postei um dia desses um story de uma menina que foi fazer um meme aí do TikTok, do Instagram, não lembro de onde que era que eu peguei esse vídeo, mas ela põe uma espiga de milho numa furadeira e aí a pessoa vem e liga a furadeira e ela vai tentar morder o milho e o cabelo enrola e arranca bem daqui da frente assim um tufo de cabelo dela. E aí ela fica assustada, porque assim, na hora ela não tem noção do que aconteceu. Quando ela põe a mão, ela sente que não tem cabelo. Aquilo ali é bem provável que não consiga recuperar, porque puxou. Isso acontece quando tem escalpelamento também, né? Os ribeirinhos que utilizam muito os barquinhos que às vezes não tem tampa no motor ou naquela parte que gira ali da hélice, e as mulheres com cabelos compridos prendem. Isso acontecia muito, agora eu não sei como é, eu acho que agora já tem um pouco mais de cuidado, né? Mas as mulheres perdiam muito cabelo ali, porque arrancava o cabelo de uma vez, às vezes saía pedaço do tecido. Então, saiu um pedaço do tecido, acabou de vez, tá? Então é perigoso você ficar arrancando, não nasce mais, e você perdeu a pele do cabelo também, acabou, não nasce mais.
Gente, acho que é isso. A live é bem rapidinha mesmo, só pra gente passar, só pra eu passar aqui algumas informações pra vocês do que é a calvície, que muitos me perguntam. É um tema muito pertinente agora, principalmente por conta do Covid. Tem muita alopécia. A calvície, ela sempre existiu. Quem tem o fator genético vai desenvolver. Em alguma fase da vida acaba desencadeando a calvície, mas a alopécia, dependendo da causa da alopécia, é possível reverter sim, tá bom? Depois eu vou fazer uma live sobre a alopécia. Vou deixar salvo. Bom fim de semana para todos vocês.